Olá a todos, meu nome é Valtair, faço parte da comissão organizadora do Quarto Sinjoca, espero que esteja todo mundo muito bem. É um imenso prazer apresentar nossa próxima palestrante, a doutora Daiane Tcherbovski, que irá nos apresentar sua palestra Como se forma um cientista. A doutora Daiane é graduada em Química pela Universidade Federal do Paraná e obteve seus títulos de mestrado e doutorado pela mesma universidade, sendo que desenvolveu parte de sua pesquisa do doutorado na Alemanha. Ela atua na área de síntese orgânica há mais de 10 anos, com foco em produtos naturais, em especial no âmbito da ecologia química. E, atualmente, ela trabalha como cientista sênior na empresa Selvita, na Polônia. Agradecemos a Daiane pela sua palestra, a você, participante, por estar aqui conosco. Não perca o resto da nossa programação, fica de olho e até mais. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Daiane Sterbowski. Eu fui convidada pelo Acesso Student Chapter UFMG para falar um pouco mais sobre a minha experiência internacional de carreira. E o título da minha palestra é Como se forma uma cientista. Pode parecer que não se conecta tão bem ao tema que eu me propus a conversar, mas ao final acho que vai dar para entender bem porquê desse título. Eu sou química de formação, eu me formei no UFPR e fiz mestrado e doutorado também nessa mesma universidade. E já no doutorado eu tive a oportunidade de fazer um período de sanduíche de 9 meses na Alemanha. Depois disso eu fiz também mais 2 anos de pós-doc entre 2019 e 2021 na Alemanha. E atualmente, então, eu estou na Polônia. Então, eu acabei de chegar na Polônia faz aí uns 20 dias. Então, eu vou dar um apanhado geral aí sobre essas experiências. E começando já falando bem da apresentação, a abordagem que o pessoal pediu para mim da organização é exatamente mais sobre a experiência pessoal mesmo, de como é ter essas experiências internacionais. E então eu não vou abordar nada de como encontrar ofertas de emprego ou de bolsas de estudos, que acredito que isso também tem várias páginas já que tem essas discussões e ajudam bastante. Então, já fazer um disclaimer, assim, que esse vai ser um recorte bem pessoal das experiências que eu tive de carreira internacional. Então, você talvez está assistindo e vai dizer, tá, mas eu não foi isso que eu ouvi de um outro amigo, mas a minha experiência não foi boa, mas eu conheço pessoas que isso ou aquilo. Então, realmente é uma experiência bem pessoal, é o que eu vivi, então e como eu fui desenvolvendo essas experiências. Então, só para lembrar todo mundo que é um recorte de experiência bem pessoal, então pode ser que talvez em alguns momentos você talvez não concorde ou tenha ouvido falar outras coisas, mas é o que eu vivi, então é como eu posso dizer. Mas eu vou trazer também durante a discussão vários exemplos de pessoas que eu conheço, de amigos que tiveram experiências diferentes, então vou tentar deixá-la bem abrangente, assim. E para falar mais da apresentação, eu resolvi separá-la entre 3 momentos: antes de ir, durante a experiência e depois. Então, para deixar mais claro, e também dentro deles eu resolvi separar entre assuntos pessoais e assuntos profissionais, para trazer uma diversidade de coisas que a gente tem que pensar quando está considerando ter esse tipo de experiência internacional. Então, falar um pouco do antes pessoal. Eu imagino que quem está assistindo essa apresentação tem de diferentes níveis dentro da universidade já, então desde lá talvez uma graduação até pessoas que talvez estejam no ensino médio. E eu queria dizer para vocês que uma dica que eu dou é que falar inglês é primordial. Então, hoje em dia a gente tem aí o inglês, ele está no nosso dia a dia, ele está na nossa vida, né? E principalmente para quem está fazendo um curso superior, a gente vai perceber que muitas vezes o inglês vai estar ali presente de alguma forma. E principalmente para quem quiser fazer realmente carreira acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, é primordial que você consiga pelo menos ler e compreender inglês. Mas se você está pensando em fazer uma carreira, né, você ter uma carreira internacional, até mesmo uma experiência internacional, eu digo que é primordial você falar inglês. Mesmo que você esteja indo para um país que a língua nativa não seja inglês, que seja inglês, você vai querer viajar, você vai querer passear, e então em algum momento você falar inglês vai te ajudar muito em todos os sentidos. E se você está indo para um país que não fala inglês como língua nativa, como eu fiz na Alemanha, como eu estou fazendo agora na Polônia, eu digo para você que aprender pelo menos o básico da língua, se possível, faz muita diferença. Então, quando eu fui para a Alemanha a primeira vez em 2015, foi eu e meu marido, nós dois fazíamos doutorado ao mesmo tempo, nós fomos juntos
E falar, ter já, quando a gente sabia que ia para a Alemanha, a gente resolveu fazer já o curso básico no Centro de Línguas da universidade, que eu imagino que a maioria das universidades tenham, né, ou pelo menos as maiores têm. E foi assim, foi fundamental, na minha opinião, porque chegar num país totalmente novo, uma língua nova, uma cultura diferente, um clima diferente, já cria pontos de ansiedade. Então, se você não conseguir nem pelo menos olhar para o que está escrito e dar uma reconhecida, ele cria um adicional ali que pode não ser muito, não ajudar muito no seu momento de chegada, porque o momento de chegada ele realmente ele é um pouco assustador, dá um pouco de medo e você fica apreensivo, mas então você pelo menos conseguir olhar para a língua nas coisas que estão escritas, pelo menos reconhecer a fonética dentro de um trem, de um ônibus, ajuda muito nessa tua chegada, que acho que é o momento mais crítico, digamos assim. Então, para aprender pelo menos o básico ajuda muito. E eu posso comparar bem, porque quando eu fui para a Alemanha, como eu falei, eu tinha feito o básico do alemão. E quando eu vim agora aqui para a Polônia, foi tudo muito rápido, eu não tive tempo de ter aulas de polonês, pelo menos o básico. E já foi uma experiência bem diferente a chegada, porque principalmente porque o polonês ele tem um alfabeto diferenciado, assim, né? Então você tem muitas letras diferentes, acentuações. Então dá uma certa angústia você olhar e não conseguir nem ler o que está escrito. Então faz muita diferença mesmo. Se você está se programando para ir para um país, você já sabe para qual país você vai, faça pelo menos o básico, nem que seja num aplicativo tipo Duolingo, para você já pegar a fonética, já pegar, reconhecer um pouco a língua. Isso também envolve você pensar bem para qual país você vai. Então, você vai começar a fazer essa escolha, considere vários pontos. A língua, não é fácil ir para um país que fala uma língua que não seja o inglês, ou que não seja uma língua que você domina. Não é fácil. Mas eu diria assim que você tem um ponto de crescimento pessoal maior. É interessante você começar a dominar uma terceira ou quarta língua, qualquer que seja a sua, mas de fato ela dificulta um pouco o processo, porque em vários momentos que você espera que fale inglês, por exemplo, departamento de estrangeiros da cidade, nem sempre vão falar inglês. Então ele cria certas barreiras adicionais. Então considere vários fatores: a língua, o clima, se é calor, se é muito frio. Se você não suporta o frio, então, puxa, muitos países da Europa não são um bom lugar para você ir, ou, né, outros lugares que sejam mais gelados, o Canadá, enfim, né? Dá pra gente pensar em vários países aí, mas tem que se considerar cultura, se é uma cultura muito diferente, se você não é uma pessoa muito aberta a conhecer culturas novas, ou nessa choque cultural, uma coisa que pode ser uma barreira para você, escolha um outro país. Porque uma mudança internacional, aí eu tô falando talvez uma carreira mais a longo prazo, né? Se você vai fazer ali um ano de intercâmbio, alguma coisa assim, é um pouco mais simples, digamos, porque é um tempo determinado. Agora, se você está indo para fazer um doutorado pleno, se você está indo para investir na sua carreira profissional fora, como uma pessoa contratada no emprego, essas mudanças demandam muito investimento financeiro. Esse é outro ponto que tem que ser abordado. Quando você está indo com uma bolsa de estudos, no geral, elas cobrem tudo. Então, não é uma preocupação tão grande essa questão financeira. Todos os pontos estão muito bem determinados, assim, dentro dos aportes financeiros que são dados para o estudante. E, no geral, você cobre praticamente não, mas você cobre tudo. Já quando você está vindo fazer uma carreira para mudança, nem sempre a empresa te dá, por exemplo, auxílio de deslocamento. Aí você vai chegar, você tem vários gastos que têm que ser cobertos, que você vai ter que fazer um investimento financeiro seu de uma poupança que você tem aqui. Então, eu estou dizendo isso para você pensar bem para o país que você está escolhendo aplicar para as vagas, porque não é assim uma coisa simplesmente, eu fui, eu posso voltar. Claro, pode, mas lembre que vai existir um investimento financeiro aí que talvez na hora que você voltar você não consiga recuperá-lo. Então, pense bem nesses pontos antes de escolher o país que você tá indo fazer alguma experiência internacional. Dentro ainda da questão pessoal, uma coisa que sempre me ajudou muito foi pesquisar sites, blogs, canais no YouTube, Facebook, independente da rede social, para você encontrar pessoas que discutam um pouco mais sobre o país que você está escolhendo. Fez muita diferença para mim quando eu estava indo para a Alemanha e agora para a Polônia também. Eu fiz a mesma coisa. Eu busquei, principalmente no YouTube, porque aí são vídeos e tal. Eu encontrei já fica duas dicas especificamente para a Alemanha e Polônia, que são as minhas experiências. Mas, por exemplo, o canal Alemanizandos é um casal, a Elissa e o Rodrigo, em que eles moram em Berlim já há 6, 7 anos.
E eles discutem muitas coisas sobre a cultura, sobre as questões burocráticas, o que fazer, o que não fazer, que é um ponto muito importante para quem está tendo essas experiências fora. E faz muita diferença você já chegar tendo uma noção dessas coisas. Então, ajuda não só para se você já escolheu o país, mas também te ajudar a escolher o país. Porque na maioria das vezes esses canais têm por que não morar aqui? Por que morar aqui? Então, vai trazer pontos que você pode, que muitas vezes você não vai lembrar ou você nem conhece para considerar da cultura, que vão te ajudar nessa escolha. E outra coisa é procurar grupos de brasileiros na cidade que você vai morar, tanto no Facebook. Aí geralmente no Facebook eles têm grupos de WhatsApp. Então entra nesses grupos, conversa, pergunta e principalmente se você já escolheu, entra para fazer pergunta e tirar dúvida. Então o pessoal ajuda muito a você a tirar dúvidas de coisas, principalmente questões burocráticas. Ajuda bastante mesmo. Agora falando em burocracia, né? Vamos falando em coisas burocráticas, vamos às burocracias, que podem também ser uma barreira bem chatinha. O primeiro deles é visto, então, claro, você tem que ter um visto para sair, geralmente para estudar e fazer outras coisas, mas alguns países não precisa. Então, se for uma questão mais de bolsa, por exemplo, para a Alemanha, nós fomos para lá sem visto, mas nós tínhamos toda a documentação comprovando que nós éramos bolsistas do Brasil, indo para tal universidade, cartas de aceite dessa universidade. Então você tem que ter toda a documentação muito certinha, senão você pode acabar chegando na entrada desse país e ser barrado. Já se for uma questão de trabalho, aí no geral você sempre tem que ir com visto de trabalho, mesmo que você já tenha um documento comprovando que você vai ter esse trabalho garantido. E se for questão de trabalho, considerar a possibilidade de Blue Card. Então, o Blue Card, ele é como se fosse o Green Card, não é bem o Green Card, mas ele é um visto, um tipo de visto europeu que são concedidos para pessoas com alta escolaridade. Então, dê uma busca um pouco a respeito do Blue Card se você estiver vindo trabalhar, porque ele é uma excelente escolha para se você for trabalhar no país, porque ele geralmente tem ele te dá visto por um período mais longo, mas geralmente ele é tirado no país de destino, então dá uma pesquisada a respeito disso. Questão de imposto de renda no Brasil, uma parte burocrática importante é fazer saída definitiva do país, o que significa que você está declarando para o governo brasileiro que você já não vai estar mais morando no Brasil. Então, a partir daquele momento, o Brasil considera que você está morando num segundo país, né, num país, outro país, e então você vai fazer toda a sua tributação neste país. Então, os seus ganhos nesse país vão ser tributados naquele país. Ou seja, isso quer dizer que no Brasil você não será tributado sobre aquele rendimento, porque o Brasil não faz dupla tributação no geral. Mas faça isso tudo da maneira mais certinha possível, tenha os documentos, porque caso a polícia te peça, né, dentro do país, no Brasil, você vai ter que responder essas questões e tal. Alguns países têm acordos com o Brasil sobre taxação, tributação, então tem que dar uma pesquisada também. No geral, é bom você deixar uma procuração, se for um período mais longo, então pense em deixar uma procuração com alguém para questões no Brasil. Na procuração, você pode, né, para a pessoa responder legalmente por você no Brasil. E na procuração, geralmente, você pode escrever bem as situações em que essa pessoa vai responder por você. Então, pega uma pessoa ali de confiança sua e deixa uma procuração, que às vezes pode ser necessário. E veja bem sobre a questão de tradução de documentos. Então, muitas vezes você vai precisar de tradução juramentada do seu currículo, do seu diploma, dos seus históricos escolares. Então, dá uma olhada nisso antes de vir, porque aqui no geral é mais caro do que no Brasil. E tente trazer o maior número de documentos possível. Então, traz a certidão de nascimento, mesmo que seja em português, traga seu título de eleitor, traga tudo que você conseguir pensar, porque às vezes eles pedem documentos que em momento algum foram citados, então vale a pena trazer tudo que você puder. Não todos traduzidos porque é muito caro, mas já se informa com a universidade ou com a empresa quais documentos você precisa traduzidos juramentados. Aqui na Polônia, por exemplo, a empresa mesma pegou só a cópia e eles mesmos traduziram, graças a Deus porque é muito caro, mas tem que dar uma olhadinha nisso porque é importante. Ainda no antes, na parte profissional, é você pensar bem qual vai ser a sua escolha. Então, por exemplo, você conhece o pesquisador para quem você com quem você está indo trabalhar, o melhor pesquisador da tua área não necessariamente vai ser a melhor experiência, porque às vezes grupos muito grandes de pesquisa, o pesquisador mal tem contato com você.
Então, são questões também a avaliar para fazer essa escolha. Outra coisa é que, no geral, fora do Brasil, aqui na Europa, pelo menos aqui é a minha experiência, você é muito independente no seu trabalho, você tem o seu projeto, você vai ser bem independente. Então, você tem que ver também essa questão como é que é no Brasil, se você vai ter que talvez desenvolver essa habilidade de pensar sozinho no seu projeto. Além disso, nem sempre os centros de pesquisa, universidades mais conhecidos são os mais interessantes para a sua área. Às vezes tem áreas dentro de uma universidade menor no país que são bem específicos para vocês, seriam muito bons, e às vezes a gente nem conhece, então tem que dar uma pesquisada nisso. E o que eu acho que é uma boa também é tentar descobrir mais sobre o grupo de pesquisa ou sobre a empresa através do LinkedIn, por exemplo. Então, quando eu recebi essa oferta de emprego aqui na Polônia, eu fui no LinkedIn, e lá, quando você entra no site das páginas do LinkedIn, você vê quem trabalha nelas. E geralmente o LinkedIn vai te dizer, ó, essa brasileira ou esse brasileiro que estudou na Universidade X, Y, trabalha aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso, entrei em contato com uma menina que era da Unicamp, que trabalha na empresa, e perguntei para ela o que ela achava. Porque acaba sendo, muitas vezes, quase que uma loteria, né? O que alguém que tem a mesma cultura que você está achando da cidade, do país e da empresa. Então, acho que vale a pena também, principalmente quando são coisas a mais longo prazo, e digo mesmo com relação ao grupo de pesquisa, tenta encontrar alguém que você possa entrar em contato e perguntar de uma maneira profissional, claro, o que ela acha do lugar que você está pretendendo ir. Antes também do planejamento geral, uma coisa que eu acho interessante de falar é planejar bem a tua chegada, porque a hora que você chega, considere que você vai estar bem cansado, com jet lag de voos geralmente de 30, né, itinerários de 24 a 30 horas, dependendo dos seus voos. Então já procura bem onde é que você vai ficar, como que você vai do aeroporto para lá, como se você for de Uber ou de táxi é mais fácil. Agora, se você vai de ônibus, trem, metrô, porque Uber e táxi às vezes pode ser muito caro no país que você está indo, anote certinho já quais são essas linhas que você tem que pegar. Isso tudo parece besteira quando você está saindo, mas quando você chega lá, que você está cansado, estressado com toda essa mudança, faz muita diferença. De preferência, se você conseguir já chegar com uma casa alugada, ou pelo menos uma ideia de onde encontrar esse lugar para alugar. Aqui na Europa, de uma maneira geral, tem muita oferta de casa já mobiliada, ou moradia estudantil, que aceita inclusive pós-docs, como eu morei na Alemanha. Mas é importante você já dar uma pesquisada nisso, e é aí que entra a importância de você procurar blogs e sites e canais que te ajudem a falar disso. Porque na Alemanha, por exemplo, é muito difícil encontrar essa questão imobiliária, ela é bem complexa. E fica um pouco difícil de alugar direto com a imobiliária. Eu aluguei um apartamento pelo eBay. Então, assim, são coisas que você jamais imagina. Então, eBay, OLX aqui na Polônia, você encontra apartamento para alugar. Então, são coisas que no Brasil você não faria, mas que aqui fazem todo sentido. E outra coisa que esses sites e canais geralmente te ajudam é dizer quais aplicativos são úteis de você já baixar no seu celular. Porque quando você chega, você não vai ter internet ainda. Então, baixa já esses aplicativos que a pessoa fala. No Google Tradutor, você pode usar a câmera, você aponta a câmera, ele faz uma tradução simultânea, para quem não sabe. Baixar no Google Maps a região que você vai morar, para você não ficar dependendo da internet. Agora, falando um pouco sobre a chegada, né? Então, quando você chega, dá uma pesquisada se você tem que se registrar na cidade que você vai morar, isso é importante. A questão do seguro-saúde de boa qualidade, isso é muito importante, porque se você ficar doente, pensa num país que você não conhece nada, você ficar doente já é uma coisa difícil. Se você não tiver um seguro-saúde que te dê um bom aporte, isso é muito complicado. Se você é bolsista, invista todo esse dinheiro no seguro-saúde. Eu conheço pessoas que quiseram aproveitar um pouco daquele dinheiro para fazer outras coisas e não é uma boa ideia, porque a hora que você precisa é bem necessário. E muitas vezes nos países, por lei, você é obrigado a ter seguro-saúde, porque nem sempre você tem planos como o SUS, né, que é público. Também uma coisa que é importante dizer para você cuidar com o dinheiro. Muitas vezes, por exemplo, bolsas são pagas de 3 em 3 meses, então você tem que ter uma programação de como vai gastar. Se você está vindo para uma empresa, nem o salário inicial, ele talvez não vai te ajudar, você não vai ter ajuda de custo para, por exemplo, cobrir calção de apartamento, para alugar apartamento. Então você tem que pensar todo nesse início de custo de vida. E eu acho que é bem importante também abrir uma conta no banco do país. Isso faz diferença. Transferir seu dinheiro direto para lá ajuda bastante, na minha opinião. Agora, considerando já a chegada, né, o durante ali, nessa chegada profissional,
Tem que tomar um cuidado com formalidades, então a pessoa geralmente vai te dizer como tratar um professor. Desculpe. No Brasil, por exemplo, é muito comum você tratar pelo primeiro nome, professor João, né? Aqui não, aqui geralmente você tem que tratar pelo sobrenome, então é professor da Silva. Então, se atenta a essas coisas porque faz muita diferença. Geralmente vão te explicar e te apresentar muitas pessoas nos primeiros dias. Eu digo uma coisa, vai anotando as coisas que as pessoas te ensinam e quem elas te apresentam de alguma forma, porque você é muita coisa, você está confuso, você tem que falar uma língua que não é a sua já, então você fica muito cansado no fim do dia e parece besteira isso de anotar, mas faz muita diferença para você não ficar sempre repetindo perguntas para as pessoas. E também não se deixe enganar pelo primeiro contato que você tenha, não se deixe enganar pelas primeiras aparências de como as pessoas te tratam, porque é muito diferente, né? Culturalmente falando, é bem diferente. Então, não se deixe, não deixe a tua experiência ficar baseada nesses primeiros contatos, porque ao longo do tempo a cultura vai se mesclando e você vai aprendendo um pouco mais como que as pessoas fazem amizades e como que você pode ir aos poucos conhecendo melhor as pessoas e se deixando conhecer, né? Uma coisa que é bem interessante falar profissionalmente é que o brasileiro, ele é conhecido por ser muito resiliente. Então, quando a gente vai trabalhar fora, a gente consegue o bom e velho tirar leite de pedra, né? Porque a gente no Brasil tem que fazer pesquisa do jeito que dá. Então, quando a gente chega aqui fora, um ponto muito positivo do brasileiro no geral é que a gente trabalha muito, trabalha bem e trabalha de uma maneira assim que faz dar certo. A gente não desiste tão fácil e eu acho que isso é um ponto positivo bem bacana, assim. É uma diferença cultural bastante grande. E, claro, quando você chega lá, aproveita para fazer muito networking, cresça a sua rede de contatos, porque isso sempre em alguma hora pode te dar, né, não só por colher frutos, mas eu acho que é interessante você fazer o network porque você acaba conhecendo muito mais da sua área e também da cultura do país. Com relação ao durante pessoal, o que eu posso dizer assim, abra sua cabeça para novas culturas e experiências. Eu conheço pessoas que foram para fora e ficaram muito assim fechadas, olhavam coisas que achavam absurdas e não se deixavam conhecer melhor o país por causa disso. Eu acho que, por exemplo, na Alemanha você tem toda uma questão cultural assim de corpo que é muito mais livre, questão de até de roupa, de como se veste, ninguém se importa com o que você está vestindo. Então, tem toda uma questão assim cultural diferente e abre a tua cabeça para essas novas experiências, que quanto mais você conseguir se abrir, melhor a sua própria experiência vai ser. Porque a hora que você chega realmente pode ser, muitas coisas são um choque cultural, então elas te deixam um pouco perdida no começo, então você tem que se abrir mais. E se você conseguir fazer isso, a tua experiência ela tende a tendência de ser muito boa, né? Ser uma experiência bem enriquecedora. Um ponto que é importante falar também é que você tem que se preparar para não fazer amigos, pelo menos no início. Então, isso é uma questão muito diferente do Brasil, né? Tanto no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, a gente, né, é um povo mais, no geral, assim, mais aberto, mais expansivo. Então você vai chegar ali num pessoal que é mais fechado e você fica um pouco intimidado. E realmente, no geral, no início não é fácil fazer amizade, não é fácil quebrar essa barreira. E tem que esperar, tem que ter paciência, porque aos poucos as pessoas vão se conhecendo um pouco melhor. Mas no final você vai embora fazendo festas de despedida no geral. Então tem que ter um pouco de paciência nessa parte. E eu brinco que a gente tem que agradecer o advento da internet, né? Então, como hoje em dia é muito mais fácil você sair, na minha opinião, porque você consegue conversar com a sua família todos os dias, você consegue conversar inclusive por vídeo. Eu fico imaginando ali uma pessoa antes da internet que poderia falar por telefone uma vez por semana com alguém conhecido, porque era caríssimo, né? E não tinha essas possibilidades. Então, é outro ponto que facilita muito a vida de quem está tentando fazer quem está querendo ter uma experiência internacional ou até mesmo mudar a sua vida para fora do país, né? E uma coisa que eu acho que é importante falar que pode influenciar muito na sua experiência fora do país são as expectativas.
Quais são as expectativas que você cria com relação a isso? De você achar que você vai chegar, você vai conhecer muita gente, porque eu vou viajar muito e eu vou trabalhar num laboratório futurístico que tem muitas coisas, que é tudo novo. Então, cuidado com as expectativas. Então, por isso que eu falo, quanto mais você se programar, melhor vai ser, porque essas expectativas também ficam mais dentro de uma realidade. O laboratório, por exemplo, você talvez possa ir para um instituto, um lugar, uma empresa que tenha, né, tudo muito novo, mas essas duas fotos são de 2015 e 2021 aqui do lado direito, mostrando que assim, o laboratório que eu trabalhei, pelo menos eram bem normais, assim, nada fora da realidade. Claro que a grande diferença é a questão do aporte financeiro, então nós tínhamos muito dinheiro, muita verba para fazer a pesquisa, e isso também influencia muito a tua visão de ciência e como que você vai fazer seus experimentos, planejar os seus projetos, que é uma coisa que também a gente tem que acabar se adaptando, porque no Brasil a gente fica muito bitolado com essa questão de não temos dinheiro, não temos que, não podemos gastar XY, então é uma questão interessante, mas realmente cuidar com essas expectativas porque elas podem acabar não ajudando muito quando você não atinge elas. Então a tua experiência, na minha opinião, vai ser muito influenciada com relação a isso. Quem cria expectativas muito altas, se não encontra elas, acha que a experiência não valeu a pena. Então faz muita diferença também. E isso entra também essa glamorização da vida fora do país. Você achar que você vai vir, você vai viajar muito, você vai conhecer muitas coisas e acaba chegando aqui e tem muitos pontos positivos, na minha opinião, incríveis assim, mas também tem pontos negativos, né, que podem ser bem impactantes. Questão alimentar, você chega aqui, por exemplo, na Europa, você chega, não tem muita oferta de fruta ou verduras, até isso influencia, porque é a sua vida, né? Você tem que lembrar que é a sua vida diária, dia a dia, cotidiano. Então, essa glamorização, eu acho ela bem ruim, você ficar gerando essas expectativas. Às vezes você chega aqui, se você for morar num país que tem um custo de vida muito elevado, você não consegue nem viajar muito. Então, cuidado com essas coisas que são pintadas muito bonitas, porque elas não retratam a realidade. E eu posso falar, experiência própria, que em muitos momentos essas experiências podem ser muito solitárias. Então, às vezes se cria uma expectativa de que vai morar, sei lá, numa república, conhecer 1000 pessoas e você acaba indo parar num quarto sozinho de 20 metros quadrados que você pode, né, não ficar tão feliz assim com a experiência que você está tendo. Então, se prepara também psicologicamente para a experiência que você vai ter e tenta não ficar criando essas expectativas que muitas pessoas pintam na internet, porque não é tão simples assim. Então, você vai ter momentos realmente muito solitários, mas que se você for manejando bem, você consegue ter uma experiência boa mesmo assim. Então, é aprender. A gente acha que no geral, de uma maneira geral na vida mesmo, a gente não é ensinado no Brasil, a gente é sempre, né, muito família, assim, né? A gente tem essa cultura mais assim de se manter unido. Então, a gente não é muito criado para se virar sozinho, para viver sozinho. Então, é uma questão que tem que tomar um pouco de cuidado com a expectativa. O durante, então, um pouquinho antes de ir embora, algumas dicas que eu dou é fechar a conta no banco que você abriu. Então, se você abriu conta no banco do país que você estava, fecha a conta, mesmo que ela não tivesse taxa. É muito comum não ter taxa nos bancos fora do país, né, na Europa, que é a minha experiência. Mas fecha a conta. Eu já ouvi histórias de brasileiros que falaram: ah, não faz diferença, eu não vou fechar. E depois, quando tenta entrar nesse país de novo, tem algum problema por causa daquela conta. Então é importante. Você pode, inclusive, fazer isso online, sabe? Pode programar o fechamento da conta. Então, faça essas coisas. Você registrou na cidade quando você chegou, você tem que se descadastrar. Então, você avisa quando que você vai embora. Isso também é importante. São coisas pequenas que parecem bobas, mas burocraticamente falando, dependendo do país que você vai, elas são muito importantes. Eu digo para vocês, venda tudo que você puder, porque é muito comum vender as coisas online e você, por exemplo, tá indo morar na Europa, tá recebendo em euro, você lembra que você vai levar esse dinheiro embora em euro, então eu vendi tudo que eu podia. E aquilo que eu não fazia sentido para mim, eu coloquei tudo na rua, porque é muito comum as pessoas colocarem na rua coisas que elas não querem mais. Então isso é uma coisa bacana também, que você vai andando pela rua, tem livros, então peguei livros na rua para ler, peguei coisas na rua. E é muito, muito comum. Então se você não quer mais, não joga no lixo, bota lá na rua que alguém pode querer. E arruma as malas com antecedência, tem que se organizar, tem que arrumar as malas antes para pesar, tem que lembrar que você está indo para lá e vai ter coisa para trazer embora. Então você tem que pesar suas malas. Hoje em dia as franquias de bagagem são péssimas, então você não consegue trazer tanta coisa embora.
Eu também tenho amigos que arrumaram a mala uma noite antes e largou coisas que queria muito trazer embora, porque realmente não se organizou com essa parte. E aí a gente chega pro ponto final, que é o depois. E esse depois ele pode ser um pouquinho complexo, né? Então, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, né, a gente chega no e agora, José? E agora eu terminei esse ponto, esse período aqui, tive uma experiência boa, tive uma experiência ruim, vai depender, né, de cada um. Eu tive experiências muito boas, como acho que dá para perceber pelas minhas falas. Então, o depois ele acaba criando um pouco de um vazio. Então, eu acho que vale a pena ressaltar que é importante você se preparar para esse depois. Tanto financeiramente, eu acho que é importante você lembrar que você vai voltar, dependendo do que você estava fazendo lá, talvez você não tenha um emprego, você não tenha um próximo prazo definido, então tenta guardar o dinheiro para você trazer e se manter um tempo no Brasil. Mas também é importante se preparar psicologicamente. Lembra que se você está tendo uma experiência, se você gostou muito de viver fora, talvez a hora que você volta você fica um pouco baqueado. Vou jogar bem real, que às vezes dá assim uma leve depressãozinha assim a hora que você volta, porque você realmente criou toda uma cultura nova na sua vida também, nesse país que você estava. Então pode ser um momento bem complexo, assim. E talvez um momento de reflexão para você decidir o que você quer fazer no próximo passo na sua vida, né? Então, vou dar um depois de uma visão muito mais pessoal do que já está sendo essa conversa, mas para mim foi um crescimento profissional incrível e um crescimento pessoal. Eu acho que independente da experiência que você tiver, o crescimento pessoal ele sempre vai estar lá, né? A gente cresce com coisas boas, mas a gente cresce também com coisas ruins, e acho que muitas vezes muito mais com coisas, até experiências ruins, né? Mas é um crescimento profissional incrível, impressionante. E o nome da minha palestra vem porque realmente foi quando eu tive essa primeira experiência fora, foi quando eu realmente me descobri cientista e consegui me olhar cientista. Foi o primeiro momento que eu olhei e falei, nossa, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma cientista. E isso tem muitas razões realmente da minha experiência profissional pessoal, porque foi o primeiro momento que eu realmente me senti tratada como uma cientista, sabe? Como assim, uma pessoa que está fazendo algo interessante e que sabe o que está fazendo e fui tratada de uma maneira igual, assim. Então, eu me olhei cientista e foi quando eu falei, nossa, né, me vejo cientista, sou uma cientista, sou uma pesquisadora. Então, para mim, teve uma influência muito grande na minha vida e eu tive experiências muito boas e para mim, assim, todo mundo que me pergunta, eu falo que vai, mas se prepara. É o que eu falo. Quanto mais você se preparar, melhor vai ser a chance dessa tua experiência ser legal. E eu tive oportunidades de experiência muito únicas vivendo fora. De poder viajar, nessa segunda experiência na Alemanha, eu tive oportunidade de fazer coleta de campo no Equador. Então, são coisas que eu jamais imaginei. Eu estava no meio da floresta fazendo coletas de borboleta. Então, são coisas que você não espera assim que vão acontecer. Então, são experiências muito únicas, né? Outra dica pessoal verifica a possibilidade de usar a bicicleta no país que você está indo, porque para mim também foi uma coisa que fez bastante diferença, porque me motivava a sair mais de casa, nem que fosse para caminhar em volta de um parque, andar com a minha bicicleta aqui, tá ali do lado esquerdo era a minha bicicleta na Alemanha, a última, e ali no centro aqui eram os nossos duas bicicletas que a gente tinha na Alemanha na primeira vez. E fez muita diferença porque eu acho que você acaba conhecendo muito mais perto da sua casa, assim, sabe? Conhecer parques que sejam mais perto, assim. É bem bacana e não ficar dependendo tanto do transporte público, que às vezes pode ser um pouco caro. Mais dicas super pessoais respeitar a cultura do país. Eu acho que isso é muito importante ressaltar, porque tem pessoas que chegam e falam, mas a gente é brasileiro, a gente é assim mesmo, a gente é expansivo, a gente fala alto. E isso não vai te ajudar na tua experiência. Se você está indo para um país que não é igual, que não tem esse mesmo clima, não vai ser bacana você chegar numa sala e falar, eu não tô nem aí, só porque eu sou brasileiro, eu acho que eu posso chegar falando alto e tentando, né, encostar em todo mundo, que são coisas que eles não gostam. Então, eu acho que é muito importante você chegar e respeitar essa cultura. Quanto mais você conseguir, o respeito ele é mútuo, né? Então, quanto mais você respeita a pessoa, mais a tendência é você também ser mais respeitado. Então, isso faz bastante diferença. Na Europa, eu vou dar uma dica interessante que é você sempre ter dinheiro em espécie e também moeda, por incrível que pareça,
Na Alemanha, por exemplo, e aqui na Polônia está sendo igual, tem muitas coisas que é importante você ter moeda. Você vai comprar um bilhete de trem, só aceita moeda. Então, assim, é uma coisa que parece boba, mas faz muita diferença na hora que você está aqui. A Alemanha, ela não gosta de cartão, por exemplo. Eles usam muito dinheiro. Então, você vai chegar para pagar um negócio no seu cartão de crédito ou débito que você tem no Brasil e não vai aceitar. Então, é uma coisa que acho que é importante falar. Se você está indo para um lugar muito frio, não vale a pena levar as roupas de frio que você tem no Brasil, mesmo que você more em uma região fria. Elas não suportam os ventos, a chuva, a neve. Então a tendência é melhor você, a não ser que você tenha um casaco que você comprou especificamente para isso, em algum outro momento que você fez alguma viagem. Mas no geral as nossas roupas não aguentam o frio daqui, então não vale a pena trazer essas coisas. Se você conseguir na sua mala, uma coisa que eu acho que faz bastante diferença é trazer uma toalha de banho, uma fronha e um lençol para você estar preparado. Que talvez você chega num lugar que você alugou e não vai ter nenhuma dessas coisas. E às vezes você chegou no meio já na noite assim e você não vai conseguir comprar isso em lugar nenhum. Então você tem que estar meio preparado. Primeiro para você já estar preparado para ter uma boa noite depois de uma viagem super longa. E também porque às vezes essas coisas são um pouco caras aqui, então é um investimento que, na minha opinião, não vale a pena. Então vale mais a pena trazer, e aí depois, na hora que você tá indo embora, tipo, traz um já mais velhinho, que a hora que você tá indo embora, você já larga para trás, para levar outras coisas que com certeza você vai comprar por aqui. E uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que vai dar medo, vai dar muito medo, muita ansiedade, mas vai com medo mesmo que a gente vai encarando aí. Acho que a gente vai sempre só crescendo com essas experiências que dão muita, são bastante impactantes na vida e te dão, são mais desafiadoras, né? E eu vou dizer uma coisa que é importante, que é não traga muita coisa, porque você vai sempre acabar comprando coisas aqui. Outra dica que eu dou é dar uma procurada em brechó, se você não se importa em comprar coisa usada. Eu sempre procurei brechós. Brechó por aqui é uma coisa super comum, assim como o mercado das pulgas. Então, você está indo morar numa cidade, procura se tem mercado de usados, porque você compra coisas muito legais usadas por aqui. Eu compro muita coisa para casa e também roupa, assim, casaco, depende da roupa, né? Mas casacos e tal, eu não me importo de comprar usado, então eu vou lá, compro, lavo, é tipo, muito mais barato. Então vale a pena para você não ter esse gasto adicional também. Mas eu digo, não leva muita coisa, que na hora de voltar você vai se arrepender. Ali do lado esquerdo você tem as malinhas da Daiane de 2015, então eram duas malas de 32 quilos, uma mala de mão que estava pesando uns 20 quilos, então vocês podem ver nessa foto ali que eu já estava, ali eu tô indo com o trem para o aeroporto, e eu já estava exausta, porque eu estava carregando muita coisa. Então por isso que eu falo, não leve muita coisa, porque na hora de você voltar você vai querer levar e você vai se arrepender de ter levado muita coisa. E assim, como eu falei, as minhas experiências foram muito positivas. Mas eu acho que isso tem muita influência do que eu falei também de se preparar, de você tá, sabe, se preparar bem antes de ir, saber o que você vai encarar. Então, eu consegui ter experiências muito incríveis que fazem toda a diferença na minha vida hoje em dia. E é por isso que depois de ter voltado do pós-doc na Alemanha, eu decidi continuar aplicando e quero ter mais uma experiência agora numa questão mais profissional de indústria, não de academia. Então, hoje em dia eu trabalho numa empresa e me impulsionou muito a vir. Todas as experiências que eu já tive não foram porque eu tô falando que foram boas, que elas sempre foram fáceis, porque teve muitos momentos bem difíceis, mas fizeram toda a diferença para moldar quem eu sou hoje, com certeza, não só como pessoa, mas como profissional, como uma cientista que sou. E o que eu queria dizer também, que esses dias eu me dei conta, eu comecei eu fiz uma conta por curiosidade, eu queria ver quantos países eu já conhecia. E eu contei e eu vi que eu já conhecia 23 países. E eu achei isso muito impressionante. E pensando nisso, eu percebi que eu só tive essa oportunidade, primeiro, por causa do estudo. Então, a partir do momento que eu resolvi estudar e fazer um mestrado, um doutorado, eu percebi o quanto isso abriu portas na minha vida e na minha carreira. Ter uma bolsa durante o meu doutorado para fazer parte do meu estudo fora, depois o pós-doc, que foi uma consequência de eu já ter vivido aquela experiência. Então, estudar abre muitas portas e eu consigo ver isso na minha vida. Eu acho que eu jamais teria conhecido tantos lugares se não fosse por causa disso, porque a maioria desses países eu conheci por causa da ciência, por causa de ser uma cientista. E para mim, claro, eu não preciso nem dizer o quanto é impacto, qual foi o impacto na minha vida de conhecer todas as culturas e ter essas experiências incríveis. Então,
fez toda, como eu falei, fez toda a diferença para eu ser quem eu sou hoje. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês um pouco hoje. Eu quero agradecer imensamente ao Chapter por ter me convidado para fazer essa conversa com vocês aqui hoje. Agradeço também a atenção de vocês, espero que estejam aí participando de todo o Sinjoc de uma maneira bem ativa, que é um simpósio que eu gosto muito. E quem quiser ter mais contato, fazer mais perguntas, fica ali o meu LinkedIn para quem quiser conectar, para a gente crescer o nosso network também. E o meu e-mail, pessoal, tá ali, então quem tiver interesse para conversar mais, tirar dúvidas, pode mandar e-mail, que eu tô sempre aí para ajudar da maneira que eu puder. Então, agradeço mais uma vez e desejo muita boa sorte e muito preparo para aqueles que estão trilhando essa carreira aí, tentando fazer ter uma experiência internacional. Então é isso, muito obrigada.